Bem-vindo todos para este vídeo, para este novo vídeo, onde vamos continuar a falar sobre o livro dos Espíritos, onde vamos continuar com o assunto que estávamos a ter no vídeo anterior, e vamos continuar com o capítulo 1, que é Deus, né? E vamos falar sobre o ponto 3, que é atributos da divindade. O capítulo 1, como já falamos, tem 4 pontos. Que o primeiro é Deus e o infinito. O segundo é provas da existência de Deus, que foi o capítulo anterior que acabamos de falar. E agora vamos no ponto 3, que é atributo da divindade. Começa a partir da pergunta 10. Diz assim: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Resposta: não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Então estamos aqui a dizer que nós podemos tentar adivinhar, podemos perceber, saber que Deus existe, mas compreender sob o ponto de vista do saber exato a natureza de Deus, nós não conseguimos compreender. Os espíritos superiores dizem que falta um sentido. 11. Mais lá para frente vamos compreender o que é que eles querem dizer com isto. 11. O homem poderá um dia compreender o mistério da divindade? O mistério da divindade? Resposta: quando o seu espírito não for mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver aproximada de Deus, então ele o verá e o compreenderá. Na pergunta anterior, dizemos assim: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Ele diz que não. Falta, para tanto, um sentido. Na pergunta 11, o homem poderá um dia, estamos a falar no futuro, compreender a natureza, compreender o mistério da divindade. Estamos a falar num futuro, um dia. E ele diz que sim, dizendo, a resposta é, quando o seu espírito não mais for obscurecido pela matéria. Espíritos materializados ou ligados à matéria e espíritos que estão completamente desligados da matéria. E de um ponto ao outro existe uma infinidade de classes. E só aqueles que estão completamente desligados da matéria é que vão conseguir compreender, não é? Porque ele diz aqui na sequência: pela sua perfeição, se tiver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá pela sua perfeição. Quando ele não tiver obscurecido da matéria, ou seja, não está ligado mais à matéria, não tem qualquer ligação com a matéria, e se aperfeiçoar, não é? Ele se aproxima de Deus e então o verá Deus e o compreenderá. Kardec faz aqui a seguinte anotação: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem frequentemente o confunde com a criatura cujas imperfeições lhe atribui. Porém, à medida que o senso moral nele se desenvolve, seu pensamento penetra melhor no fundo das coisas e ele faz da divindade uma ideia mais justa e mais conforme à sã razão, embora ainda incompleta. Nós vemos pessoas que ainda falam da ira de Deus, da vingança de Deus. Isso são conceitos materializados e são conceitos dos homens. Não é um conceito da divindade, não é?
Deus não pode se vingar de ninguém. Se ele proíbe isto, como é que ele próprio se vinga? Não é? Se a raiva é um dos pecados capitais, cuja Bíblia fala disto, por que Deus vai ter raiva também? Então são conceitos estritamente humanos e materializados. Logo que cada vez que nós damos um passo para a frente, nós conseguimos compreender que isto não é Deus, mas são coisas do homem. E à medida que a gente avança, começa a compreender que esse Deus materializado que fomos aprendendo durante a nossa educação, seja onde for, não é? Ele vai se dissipando, vai se desaparecendo, não é? E Deus deixa de ter os atributos do homem, não é? E passa a ter os atributos da divindade, que é o que vamos também ver aqui. A pergunta 12. Apesar de não podermos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia alguma das suas perfeições? Já que nós, como homens agora encarnados, não conseguimos compreender a natureza íntima de Deus, pelo menos vamos ter alguma ideia, não é? Mesmo que não seja total, ainda que vaga, sobre as suas perfeições? E a resposta é sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Ou seja, o homem compreende melhor as perfeições divinas, a natureza íntima, né? À medida que se eleva acima da matéria, que é o que já foi dito nos pontos anteriores. À medida que nós vamos nos espiritualizando e nos desmaterializando, à medida que nós vamos principalmente desmaterializar Deus, nós vamos começar a compreender um pouco dessa natureza e dessa perfeição, não é? E continua a dizer aqui, ele as intervê pelo pensamento, não é? Mas não é o pensamento, talvez da forma como muita gente possa perceber, mas isso falamos também numa outra altura. E a última pergunta desse tema, que é a pergunta número 13, diz assim: quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? E a resposta dos Espíritos, como sempre, uma resposta bastante inteligente, diz assim: do vosso ponto de vista, sim. Quer dizer, do nosso ponto de vista como homens, sim. Porque acreditais tudo abarcar. Mas sabei bem que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem limitada e as vossas ideias e as vossas sensações não têm absolutamente como exprimir. A nossa linguagem limitada, as nossas ideias limitadas e as nossas sensações também limitadas não têm como exprimir. A razão vos diz, com efeito, que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, pois se possuísse uma a menos, ou então, se ela não tivesse num grau infinito, ele não seria superior a tudo e, por conseguinte, não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito à vicissitude alguma, nem possuir nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Então, ele não pode estar sujeito a qualquer outra coisa. Está acima daquilo que a gente nem sequer consegue imaginar. E Kardec faz a seguinte nota, mas antes de irmos para a nota de Kardec,
vamos dizer aqui que tem uma expressão que os espíritos usaram, que é o seguinte: há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente. O nosso pensamento, neste momento, enquanto encarnados, não consegue abarcar determinadas ideias. E só à medida que a gente se espiritualiza é que vamos conseguir compreender algumas dessas questões. Prontos, e Kardec, vamos para a nota de Kardec, que diz assim: Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, o que é eterno é aquele que não tem começo nem fim, não é? Como é óbvio. Por isso, Kardec diz assim: Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então ele próprio teria sido criado por um ser anterior. E é assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudança, as leis que regem o universo não teriam estabilidade. Imagine se Deus se mudasse ao sabor do vento, como nós próprios mudamos ao sabor do vento. O que é que seria do universo? Não estamos a falar da Terra, estamos a falar do universo. Das milhões e milhões de galáxias que existem. Dos milhões e bilhões de planetas que existem. É imaterial. Isto quer dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos de matéria, pois de outra forma não seria imutável e estaria sujeito às transformações da matéria, porque como sabemos toda matéria sofre uma transformação e toda matéria tem o seu nascimento, o seu desenvolvimento e a sua morte ou destruição, não é? Tudo nasce, desenvolve e tem o seu decréscimo e, consequentemente, a sua destruição. E se Deus estivesse submetido a qualquer matéria, ele também seria destruído algum dia, não é? Então ele não pode estar ligado a nada. É imaterial. Por isso é que ele é imaterial. É único. Se houvesse vários deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade do poder na ordenação do universo. É único. Não existem outras potências, nem nada que iguale o poder de Deus, ou que se assemelhe, ou que chegue perto sequer. Porque se houvesse alguém que estivesse a duelar com Deus, logo Deus não seria Deus, não é? Como é óbvio. Então, ele é único. Tá? É todo-poderoso, porque é único. É todo-poderoso porque é único. Sendo único, é o todo-poderoso. Se não tivesse o poder soberano, haveria algo mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria feito todas as coisas e as que não tivesse feito seriam obras de um outro Deus. Se ele não teria feito todas as coisas que, não teria, que ele não fez seriam feitas por alguém. E esse alguém seria talvez um outro Deus. O que contrasta com o ponto anterior, já que Deus é único, logo ele é todo-poderoso. É soberanamente justo e bom, que é uma das coisas importantíssimas. Vamos mais lá à frente aprender isto. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar nem da sua justiça, nem da sua bondade. Nem da sua justiça, nem da sua bondade. Não é? Então, Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. Então, devemos pensar, meditar sobre estes dois pontos. A justiça e a bondade. Não é? A justiça e a bondade de Deus. Antes de sairmos e acusarmos Deus de todas as maldades que nos acontecem e pormos a culpa toda em Deus, quando nós próprios temos maior culpa neste assunto. Portanto, ficamos hoje por aqui.
Continue-nos a acompanhar. Faça aquilo que é o de costume. Clique aí no gosto. Compartilhe este vídeo nas várias redes. Comente para criar engajamento, para que o próprio YouTube também e o próprio Facebook também levem isto para mais gente, não é? Para que se torne relevante este conteúdo e para que receba também as notificações. Então clica aí nas notificações, clica no gosto, clica no compartilhar, comente, compartilhe com as várias pessoas e as várias redes. É sempre um aprendizado. Estamos juntos, ficamos para o próximo vídeo. Tchau.